Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez direto na nossa congregação, na Rua Pio 12, número 125, bairro Ataíde. Vamos nós hoje estudar a lição de número 13. Você é convidado a estudar juntamente conosco a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Diz a Bíblia Sagrada: bem-aventurados aqueles que ouvem, que praticam e que leem a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Então, se são bem-aventurados aqueles que ouvem, que leem e praticam a palavra de Deus, somos mais do que felizes, porque quando Jesus Cristo vier, Ele buscará um povo bem disposto, um povo que o segue, que obedece a sua palavra, que procura se esforçar para andar de acordo com os seus ensinos. Jesus, ele disse no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus nos orientou a examinar a sua palavra. Então examinar não é estudar como se estivesse estudando ou lendo um livro qualquer, não. Examinar é ir a fundo, é você procurar entender os pormenores, interpretar o texto bíblico e trazer aquilo que aprendemos para a prática no nosso dia a dia. Então, meus amados irmãos, vamos com respeito fazer uma oração, pedir a Deus que Ele nos abençoe e fale conosco nesta manhã através da sua palavra. Você que porventura está em casa e nos acompanha pelas redes sociais, pode dedicar esse tempo para poder ouvir a palavra de Deus. Diz a Bíblia que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Aqui estamos unicamente pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, e você é convidado a nos ouvir. Diz Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, olha bem, quem crê, disse Jesus, e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, diz a palavra de Deus na descrição de Jesus Cristo, quem não crê será condenado. Então é preciso crer no Evangelho, né? Então estamos aqui cumprindo o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estar presente em mais uma escola bíblica dominical. Abençoa aqueles que nos ouvem. Diz a tua palavra: bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem, que praticam. Ajuda, meu Deus, a cada uma das pessoas, cada um de nós. Opera em nós, ó Deus, tanto querer quanto efetuar segundo a tua boa vontade. Age nas nossas vidas, em nossos corações. Diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Que possamos abrir a porta dos nossos corações, para que o Senhor possa dele fazer morada. Abençoa cada um de nós nesta manhã. Os irmãos que neste momento estão se dirigindo até as suas igrejas, os professores da escola bíblica dominical, as igrejas que possuem departamento de jovens, de infantis, departamento de adultos, crianças, jovens e adultos, que sejam plenamente abençoadas, que possamos aprender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os professores de escola bíblica dominical, todos os alunos, aqueles que se dedicam ao estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Não diga comigo forte amém? Graças a Deus, Jesus é maravilhoso, aleluia. Vamos fazer aqui, meus amados irmãos, a leitura introdutória, da nossa lição de hoje. A lição de número 13
29 de junho de 2025. Lição de número 13, 29 de junho de 2025. É a lição do encerramento do nosso segundo trimestre do ano de 2025. O título da nossa lição: Renovação da Esperança. É o título da nossa lição. Renovação da Esperança. E o nosso texto áureo está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 26. Texto áureo, Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 26. Vamos ler o nosso texto áureo. Os irmãos nos acompanhem. Aqueles que quiserem pegar a sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia. Vamos examinar as Escrituras nesta manhã. Vamos aproveitar a oportunidade que nós temos para nós examinarmos a palavra de Deus. O nosso texto áureo, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26, que diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 26. A verdade prática da nossa lição de hoje: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A verdade prática: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. O ápice, ponto central, ponto mais sublime, da esperança cristã. Então, a nossa leitura bíblica clássica está registrada no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Você que está em casa pode abrir aí a sua Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, versículos 20 e de 24 a 31. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Graças a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Fico muito feliz de estar na presença de Deus, tendo a oportunidade de ensinar o Evangelho, Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Sem Deus nada podemos fazer, absolutamente nada, Então, Jesus opera em nossas vidas, tanto querer quanto efetuar. Ele quem nos desperta a pregar o Evangelho, a continuar anunciando a sua palavra. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20, e estude a palavra de Deus juntamente conosco. Você é convidado a estudar a palavra de Deus juntamente conosco nesta manhã, a dar ouvidos à palavra de Deus. Jesus disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 e 20 e versículos 24 a 31. Muito bem. Versículo 19: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado.
de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé então respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que maravilha, né? Este é o versículo 31. João, Evangelho, capítulo 20, versículos de número 19, 20 e do versículo 24 até o versículo 31 é a nossa leitura bíblica em classe do dia de hoje. Graças a Deus. Meus amados irmãos, Jesus ele é maravilhoso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele operou no passado, ele também opera no presente. Foi ele que disse para nós examinarmos as Escrituras. Se houver sido qualquer pessoa que nos tivesse orientado a ler a Bíblia, talvez poderíamos até, quem sabe, dar menor atenção. Mas foi o próprio Salvador da humanidade quem nos orientou a examinar as Escrituras. Então, a palavra diz no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim as Sagradas Escrituras: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Representa algo mais do que felicidade. É a felicidade ao extremo. Felizes são os que ouvem as palavras dessa profecia. Mais que felizes são os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia.
Às vezes, meus amados irmãos, nós não damos o devido valor, muitos de nós não damos o devido valor ao estudo das Escrituras. Nós temos que parar, dar um tempo em nossa vida para estudarmos a palavra de Deus, porque nós sabemos que não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Precisamos dedicar um período de nossas vidas para estudar as Escrituras. E meus amados irmãos, como nós temos o costume de fazer antes da nossa lição uma introdução geral, vamos falar sobre um assunto que para muitos é controverso, mas que nos traz muito entendimento quando estudamos e meditamos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 até o versículo 31. É o texto que nós vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. Nós vamos meditar aqui num texto descrito por Jesus, um evento ocorrido na história e que foi citado por Jesus, a qual muitas pessoas dizem, e até em algumas Bíblias vem como título a parábola do rico e do Lázaro. Porém, não podemos descrever esse texto como que uma parábola, porque parábola advém de algo, de um exemplo, muitas das vezes apenas para ilustrar um acontecimento, uma ilustração. Mas este texto não podemos considerar como uma parábola, uma simples ilustração dita por Jesus, porque Jesus citou aqui, nesse texto, como que em nenhuma outra parábola que ele disse o nome dos seus personagens. Nós vemos aqui o pai Abraão, nós vemos aqui o Lázaro. Então, chamam o texto parábola do rico e do Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Você pode ler na sua casa depois, e marcar na sua Bíblia e ler. Este texto, nós podemos apresentar muita coisa. Nós podemos aprender muitas coisas, dentre elas, que esse texto desmistifica a doutrina da prosperidade. Mas o que é isso, pastor? Aqui fala alguma coisa a respeito de doutrina da prosperidade? Fala. Observe e examine bem o texto. Nós vemos aí como um dos seus personagens um homem pobre, mas era um servo de Deus, era fiel, assentado ali à porta de um homem rico, e que morreu e que foi para o seio de Abraão. Mas de que forma desmistificamos a ideia da doutrina da prosperidade nesse texto? Nós vemos aí a Bíblia descrevendo Jesus Cristo falando como que um mendigo, um homem pobre. Meus amados irmãos,
essa questão de que crente não lhe falta nada, que é rico, que é milionário, de que vive em bonança, que a bênção de Deus o acompanha até o final da sua vida, a bênção material acompanha até o final da sua vida, é uma ideia errônea. Nós vemos neste texto citado por Jesus que Lázaro, ele partiu para a eternidade pobre, mas fiel, e foi para o seio de Abraão. Simão, estão vendo aí? Vivia ali as portas daquele homem rico, e ali desejando comer aquelas comidas que ele comia. Meus amados irmãos, nós vemos a exemplo disso muitos servos de Deus hoje que passam por dificuldades, são servos de Deus que são fiéis e obedientes a Deus. A riqueza não indica sinal de fidelidade ao Senhor. Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, podemos sim ser pobres, padecer dificuldades, passar por dificuldade que diz respeito à vida material, mas sermos fiéis a Deus para alcançarmos a salvação das nossas almas. Não importa. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas naturalmente vos serão acrescentadas ao longo da vida, na vontade de Deus. Tudo quanto pedis na oração crendo recebereis, mas dentro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo orava da seguinte forma: Senhor, prevaleça a tua vontade na minha vida, opera em mim tanto querer quanto efetuar segundo a tua boa vontade. Independente de que situação ele tivesse, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada, ele disse: nada nos separará do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Podemos padecer dificuldades, mas que sejamos fiéis ao Senhor, como Lázaro. Então, aprendemos aqui neste texto, neste ensino dado por Jesus sobre ali o rico e Lázaro, que desmistifica a doutrina da prosperidade. Outra coisa, outro exemplo que podemos retirar desse texto: este texto responde a pergunta e tira a dúvida daquelas pessoas quanto a que se os mortos têm consciência. Nós vemos neste texto aqui proferido por Jesus, nessas palavras, neste ensino proferido por Jesus, que o rico estava no Hades, e no Hades sofrendo, ali naquela situação difícil. Vamos resumir o texto, depois você pode ler na sua casa. Ele sofrendo e não querendo sofrimento para os seus familiares que haviam ficado na terra. Ele ali no
no Hades, intercedeu a Abraão em favor dos seus familiares. E nós vemos que aquela intercessão foi uma intercessão tardia, porque não tinha jeito mais. A Bíblia, ela é bem clara: o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após a sua morte o juízo. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então não adianta mais, não há intercessão, não há mais como pedir por alguém, não há mais como uma pessoa interceder ou pedir uma ajuda, não. É por isso que Jesus Cristo deixou bem claro para nós: nós precisamos crer. Ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê neste Evangelho será salvo, mas quem não crê será condenado. Então precisamos crer na palavra. E nós vamos ver aqui também, quando lemos Eclesiastes, capítulo 9, versículo de 10 a 12, especialmente o versículo 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde tu vais, não se pode fazer coisa alguma. Então, meus amados, não tem mais jeito. A pessoa, depois que parte dessa vida, segue seu juízo. Ou vai para o Hades, ou vai para a antessala do céu, ou vai para a antessala do inferno, que é o local onde aguardam aqueles que morreram sem Cristo, no dia do juízo final. Ou vai para a antessala do céu, onde aguarda aqueles que morreram em Cristo, o dia do julgamento final. Então tudo isso nós aprendemos neste texto proferido por Jesus, Lucas 16, versículo de 19 a 31. Estude na sua casa. Você também poderá extrair novas ideias desse texto. Estude a palavra de Deus. Voltando à nossa lição no dia de hoje, que tem por título a renovação da esperança. Quando nós abrimos a palavra de Deus, agora você pode abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, nós vemos aqui, meus amados, a frustração dos discípulos, horas depois da crucificação de Jesus. Eles ficaram frustrados, os discípulos se espalharam. Eles haviam se esquecido que Jesus havia dito para eles que haveria de ressuscitar. Eles ficaram frustrados ali, porque naquele momento, naquela situação de tristeza, naquela situação ali do calor das emoções, eles se esqueceram das palavras de Jesus. Jesus havia dito para eles, quando nós lemos a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, versículos de 32 a 33, que ele haveria de ir adiante, depois de ressuscitar, ir adiante deles para a Galileia. Porém eles, no calor das emoções, haviam se esquecido deste detalhe. E quando nós vemos neste texto de Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35, dois discípulos, ovelhas desgarradas,
né? Estavam ali envoltos de muita tristeza. A desesperança havia batido nos seus corações, mas não uma desesperança que era momentânea, porque Jesus apareceu para eles ali no caminho de Emaús. A Bíblia não descreve quais eram esses dois discípulos, mas, meus amados irmãos, esses dois discípulos puderam contemplar Jesus ressuscitado. E ali, meus amados irmãos, Jesus foi ali, volta para o aprisco do Senhor. Quantas pessoas desesperançadas e tristes por não terem tido um verdadeiro conhecimento com Deus, ou por não terem tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo, ou por terem esquecido dos milagres que Jesus fez por ela no passado, estão como aqueles discípulos indo a caminho de Emaús. Emaús representa ir de volta para o mundo, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo veio para te resgatar hoje. Jesus Cristo, Ele está ao seu lado no dia de hoje, assim como Ele esteve com aqueles discípulos no caminho de Emaús, para trazê-los de volta ao aprisco do Senhor, para reuni-los de volta em Jerusalém, para ouvirem as suas palavras e verem o ressuscitado. É palavra, é Bíblia, isto é ensino do Evangelho, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, abra sua Bíblia. Você já abriu Lucas 24, 13 a 35. Depois você pode marcar aí, anotar e ler todo o texto. Mas agora abra sua Bíblia. Mateus capítulo 26, versículo 32 a 33. Diz assim a palavra do Senhor, palavra que os discípulos haviam se esquecido. Muitos de nós esquecemos das coisas que Deus fala conosco. Naquele período que estávamos na casa do Senhor, esquecemos as promessas que Jesus nos fez, mas desanimados, muitos desviam do Evangelho, começam a passar por dificuldades materiais e provações que acabam influenciando a sua vida e se distanciam do Evangelho. Mas Jesus quer trazê-los de volta à felicidade, à renovação da esperança, que é o título da nossa missão. Jesus havia feito a promessa para eles, e eles haviam esquecido. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 32 a 33. Eis aqui a promessa de Jesus, que os discípulos haviam se esquecido. Versículo 31, Mateus 26, 31 em diante. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Olha aí. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus havia dito claramente essa palavra para eles, e Pedro estava a ouvir, Pedro estava presente, estavam todos presentes. Tomé estava lá, João estava lá,
Os demais apóstolos, todos estavam presentes, Natanael, André, Filipe, todos estavam lá. Meus amados irmãos, porém, na hora, o que ocorre muitas vezes conosco, no calor das emoções, na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora que tomamos aquele baque, aquela pancada no nosso coração, muitas vezes esquecemos das promessas que Jesus Cristo nos fez no passado. Até mesmo o apóstolo Paulo, nós vemos em registros de suas epístolas, falando a respeito daquelas pessoas que já morreram: não vos entristeçais como aqueles, como os demais que não têm esperança, porque assim como Jesus ressuscitou, também nós haveremos de ressuscitar um dia. Assim como Jesus ressuscitou, Deus trará vida àqueles cristãos que morreram em Cristo. Então, e ele disse: vos consoleis com estas palavras. Então, no calor das emoções, da tristeza, bate aquela desesperança, aquela falta de fé, mas Jesus está aqui para renovar a sua esperança, para trazer de volta a esperança perdida. Esta é a razão dos evangelhos, para nos trazer o conhecimento da palavra de Deus, para nesses momentos, assim como com dificuldades que passaram os seus discípulos, nós venhamos a nos colocar de pé novamente e seguir a carreira que nos foi proposta por Deus. Então, meus amados, estas palavras são bem claras, e quando nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos. Os discípulos estavam ali muito tristes, porque eles haviam visto Jesus operar sinais extraordinários, coisa que nós talvez em nossa vida tenhamos visto em poucas ocasiões, ou até mesmo muitos de nós em nenhuma ocasião da nossa vivência. Ressurreição de mortos, Jesus expulsar demônios, Jesus dar vista aos cegos, andar por sobre o mar, Jesus curar os enfermos, ressuscitar mortos, muitos milagres, sinais e maravilhas os discípulos haviam visto. E à época, Israel estava dominada pelo Império Romano, e todos, a nação de Israel, esperava e aguardavam o Messias, aquele que os haveria de libertar, segundo a profecia dos profetas do Velho Testamento. Aguardavam eles também, tinham a esperança que o Messias os viria libertar do Império Romano e dar liberdade novamente à nação de Israel. Tudo isso era o que eles tinham em seu coração, um Jesus libertador, no Salvador somente, não somente no contexto espiritual, mas no Salvador no contexto material da libertação do jugo do Império Romano. E agora, meus amados, Jesus foi levado à cruz como um malfeitor diante deles. A frustração foi geral quando viram que Jesus morreu, expirou na cruz do Calvário. As ovelhas se dispersaram. 2 discípulos foram a caminho de Emaús,
esperança bateu no coração dos discípulos. Mas Jesus, ele ressuscitou e apareceu pelo menos em 10 ocasiões. Foi visto pelos discípulos e mais de 500 pessoas. No intervalo de 40 dias após a sua morte, ele foi visto por muitas pessoas ressuscitado. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele está vivo. Não podemos retratar o Jesus como se ele estivesse numa cruz, pois ele ressuscitou. Jesus está vivo. A nossa alegria, a nossa esperança, a esperança da igreja é que ele retorne para buscar o seu povo, porque as suas promessas ele tem se feito cumprir. Mas ele diz: ficai, pois, na cidade de Jerusalém. Os seus discípulos obedeceram, nós também hoje devemos obedecer, ficar na presença do Senhor, aguardando a sua volta. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus do seu retorno. E nós, meus amados irmãos, a nossa introdução da lição de hoje diz assim: chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que define esta lição é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã, o ápice. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo. Por meio dela, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição somos convidados a renovar a nossa esperança, porque assim como Jesus ressuscitou, também nós, quando partimos desta vida, iremos ressuscitar. A palavra de Deus, ela é bem clara. Jesus apareceu aos seus discípulos. Ele disse: paz seja convosco. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Jesus ali estava presente. Estavam os discípulos desesperançados, a portas fechadas no recinto. Jesus ali passou. Quem abriu a porta para que Jesus passasse? Jesus passou ali, entrou naquele local onde os discípulos estavam. A Bíblia diz que Deus é o quê? Espírito, e importa que os que assim o adorem em espírito e em verdade. Jesus entrou ali para renovar-lhes as esperanças. Então, meus amados, eles puderam ver Jesus ressuscitar. Mas há entre as pessoas sempre algumas que são mais incrédulas do que outras. Jesus havia dito para todos:
que haveria de ressuscitar. Nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 32 e diante. Havia dito para todos, Tomé estava presente entre eles. Às vezes na igreja há pessoas assim, não obstante mesmo que o pastor apregou, aconteçam milagres, pessoas são curadas, demônios são expulsos, mas ainda há pessoas incrédulas no meio da igreja, mesmo cristã, se afastam da igreja, se desviam do Evangelho, vai embora. E estava entre eles Tomé, mesmo ouvindo o testemunho de todos. Jesus ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, foi visto por muitos. O anjo revelou, falou para Maria Madalena a respeito da sua ressurreição. Ele já não está mais aqui no túmulo, ele vai adiante de vós para a Galiléia, como ele havia prometido para vocês. Tomé havia ouvido aqueles relatos, porém não acreditou. O que te falta mais para você que está desviado do Evangelho? Creia que Jesus Cristo, Ele virá um dia para arrebatar e buscar a sua igreja e o seu povo. Será que é suficiente você dizer que crê em Deus para alcançar a salvação? Será que é suficiente você dizer simplesmente que é cristão para alcançar a salvação? É a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, porque nós vemos o exemplo das Sagradas Escrituras de Nicodemos, que chegou perante o Senhor dizendo: Senhor, tenho visto que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem que Deus seja com ele. Então Jesus disse-lhe simplesmente, como nos dá a entender nas palavras de Jesus: olha, Nicodemos, as tuas considerações no que diz respeito a mim somente não bastam. As tuas considerações somente no que diz respeito à minha pessoa, você reconhecer que eu sou mestre, filho de Deus, somente isso não basta. Meu filho, necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Suas simples considerações a respeito de Jesus não bastam para você alcançar a salvação. Você simplesmente dizer que é cristão não te garante lugar no céu. Você simplesmente dizer que é católico, você simplesmente dizer que é evangélico, de qualquer que seja a denominação, simplesmente não te garante lugar no céu. Necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Palavras de Jesus. Isto é Bíblia, isto é palavra, isto é ensino do Evangelho. Não estamos aqui para falar de política, não estamos aqui para falar de qualquer outra coisa a não ser pregar o Evangelho. É isso que Jesus Cristo nos mandou fazer. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ele não nos mandou pregar outra coisa a não ser o Evangelho. Então, é isto, este é o trabalho da igreja. Nós vemos que na descrição, abra sua Bíblia agora, 1 Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. É uma escola bíblica dominical. Então vamos nos ocupar
a ler as Escrituras. Vamos aproveitar a oportunidade que temos para estudar a Bíblia. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, que os irmãos nos acompanhem. Instruções de Paulo a respeito da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos aqui presentes, abram sua Bíblia. Os irmãos que estão em casa, abram sua Bíblia. Abram a palavra de Deus. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que praticam a palavra de Deus. Diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Então vamos abrir, vamos ler, vamos ouvir a palavra. Jesus também disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Vamos ouvir, vamos ler. Se você é de Deus, leia a palavra. Palavra de Jesus, ouça a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia. Coríntios, epístola de Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Corinto, capítulo de número 15. 1 Coríntios capítulo 15. Instruções a respeito da ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permanecei. Tem que permanecer. Não é somente receber o evangelho, tem que permanecer. Repitam comigo: não é somente receber o evangelho, tem que permanecer. E você está na presença? Faça essa pergunta para si mesmo. Está na presença? Ou já deixou, ou está caminho de Emaús, como foram aqueles dois discípulos? Jesus está agora te trazendo de volta. Aleluia. Jesus acompanhou aqueles dois discípulos para trazê-los de volta ao aprisco, para ali o local onde ele havia marcado que estaria a Galiléia. E depois que aguardassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Mas Jesus os resgatou. Muito bem. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pela qual também sois salvos. Sois salvos pelo evangelho que já vos tenho anunciado, disse o apóstolo Paulo. Porém, tem um porém, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Será que essa palavra está chegando tarde no coração das pessoas? Olha, cuidado. A Bíblia diz: pela qual também sois salvos, se o retiverdes tal como tenho anunciado. Não pode mudar o evangelho. Nós vemos no Apocalipse, que tirará Deus a parte do livro da vida, da árvore da vida, aquela pessoa que acrescentar ou tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia. Então, o evangelho tem que ser tal como nos anunciaram os apóstolos do Senhor. Nós aprendemos aqui em lições anteriores que a igreja primitiva, ela andava na doutrina dos apóstolos. Em primeiro lugar, doutrina dos apóstolos, a comunhão, a oração e o partir do pão.
doutrina dos apóstolos. Versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Aqui nós vemos um versículo, a parte A do versículo, semelhante ao que Jesus disse, semelhante ao que o apóstolo Paulo diz também, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Agora ele diz aqui, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12 apóstolos, por todos, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda na época do apóstolo Paulo viviam, a maior parte, mas alguns já haviam morrido também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os demais apóstolos. E por último, o apóstolo Paulo descreve: por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Apareceu ao apóstolo Paulo na descrição de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Então, meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo estava indo a perseguir os cristãos que haviam fugido de Jerusalém, logo após a ressurreição do Messias, porque a perseguição se intensificou sobre os cristãos após a morte e ressurreição de Cristo, que eles se espalharam pelo mundo, se espalharam, fugiram, saíram de Jerusalém. Depois que ali eles foram, é claro, revestidos do poder do alto, no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então o povo se espalhou na perseguição de Jerusalém, o povo se espalhou, aí se cumpriu as Escrituras, que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E até os dias de hoje, a igreja espalhada sobre toda a face da terra continua pregando o Evangelho. Jesus havia dito para eles: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que sejais do alto revestidos de poder. E depois deste revestimento sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então a perseguição fez com que os cristãos se espalhassem por todo mundo a pregar o Evangelho, e o Evangelho chegou a nós em nossos dias. Então, nós vemos as Escrituras, o apóstolo continuando aqui na sua leitura, na leitura do 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo diz: por último apareceu também a mim. Versículo de número 9 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Nós estudamos o passado do apóstolo Paulo, antes da sua conversão, Atos Apóstolos capítulo 9, leia lá nas Sagradas Escrituras, quem foi o apóstolo Paulo. Anteriormente ele se chamava Saulo, mas Jesus revelou-se para ele no caminho de Damasco. Diz aqui, continuando o versículo de número 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais
o apóstolo Paulo conheceu Jesus através de uma revelação. Jesus apareceu para ele ressuscitado, mas os demais apóstolos do registro dos evangelhos, os que foram testemunhas do seu ministério, Mateus, João, Marcos, Pedro, os demais apóstolos, eles foram testemunhas oculares, eles viram Jesus antes da sua morte, operando milagres, sinais e maravilhas dentro do povo. Então por isso ele diz: sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não é mais a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim habéis crido. Ora, agora vamos adentrar no aspecto importante que traz à luz a nossa lição de hoje. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Como pode alguém dizer que crê na ressurreição de Cristo e não crê que nós, seus servos, haveremos de ressuscitar dentre os mortos um dia? Foi Jesus quem falou. Então, meus amados irmãos, temos que crer nas Escrituras. E ele continua dizendo: também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo sobre essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do Espírito. Ou seja, Ele ressuscitou, Ele nos garante que através do seu exemplo, através da sua ressurreição, nós também haveremos de herdar o direito à ressurreição dentre os mortos. Nós aprendemos aqui, para muitos é complexo entender, mas nós ensinamos aqui em lições anteriores que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso nós deduzimos que todos pecaram. Por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo seu pecado a morte. Assim nós vemos que por Adão toda a humanidade adquiriu a herança do pecado e da morte. Deus havia dito anteriormente a Adão e Eva no jardim: do dia que do fruto comeres, certamente morrerás. Adão e Eva foram desobedientes, se alimentaram daquele fruto proibido, e assim, através daquela desobediência, teve por origem a morte. Adão morreu e toda aquela geração, a morte passou a todos os homens. Então, por herança, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, o primeiro homem, terreno. O primeiro homem é terreno. O segundo homem é espírito vivificante. O primeiro homem, nós falamos
E Deus fez ali no pó da terra e assoprou sobre eles o Espírito. O segundo homem, Jesus Cristo, ele foi ali gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de uma mulher. Então, meus amados irmãos, Espírito vivificante, o primeiro homem foi tentar, desobedeceu a Deus e assim trouxe à humanidade a herança do pecado e da morte. O segundo homem, Jesus Cristo, ele veio, ele obedeceu, foi tentado por Satanás, à semelhança de Adão. Na descrição do Evangelho de Mateus, capítulo 4, na tentação de Jesus, Jesus foi tentado, mas ele venceu. O segundo homem morreu como Adão. Jesus Cristo morreu como Adão, porém ele fez algo que Adão não pôde fazer, e foi ressurgir dentre os mortos. O segundo homem, Jesus Cristo, ressurgiu dentre os mortos, trazendo a nós o direito à ressurreição dentre os mortos. Quando lemos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o homem morre em Adão, mas aqueles que aceitam a Jesus Cristo como substituto do sacrifício, ressuscitam com Ele. Meus amados irmãos, devemos nós guardar em nosso coração e ter renovado a nossa esperança. Então, aqui, como diz na nossa lição de hoje, continuando, os registros das aparições de Jesus foram muitos. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com, primeiro, Maria Madalena, junto ao túmulo vazio. Nos registros de João, Evangelho capítulo 20, versículos de 11 a 18. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Depois foi a vez de Pedro. Depois ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús também ouviram ao anoitecer. Jesus também se revelou aos discípulos, 5 reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Depois, como vemos também na nossa lição, na presença de Tomé, Jesus apareceu de novo. A seguir, apareceu a 7 discípulos, junto ao mar da Galileia, João capítulo 21. Depois, fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, a qual também o apóstolo Paulo descreveu na sua epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Depois dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, Tiago, que era filho ali, da sua mãe, ou José, o seu pai. Então, nós vemos que meio-irmão, por quê? Alguém pode perguntar: Tiago, meio-irmão de Jesus, por quê? Porque Jesus, ele foi concebido ali sem pecado, sabemos disso. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria.
Mas Tiago não. Tiago era filho de José e Maria, propriamente dito. Tiago era fruto de uma relação sexual entre duas pessoas. Então, Tiago era meio irmão de Jesus. Então nós vemos aqui, dirigiu-se também a Tiago, seu meio irmão, 1 Coríntios 15, 7, isso está registrado na Escritura. Por fim manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Olha, quantas aparições foram as aparições de Jesus, irmão? Foram inúmeras aparições. Então, muitas pessoas até mesmo mentiram, como quando ali os soldados romanos foram dizer a Caifás que havia acontecido algo, que o corpo de Jesus havia desaparecido. Eles mandaram dizer, os soldados dizerem para todos que os discípulos haviam ali roubado o seu corpo do túmulo. Mas outros dizem que Jesus não morreu, que Jesus ainda vivo, foi retirado da cruz ali pelos discípulos, seu corpo foi levado, e ali eles cuidaram dele e ele permaneceu vivo. Então são quantas controvérsias e palavras que surgiram nesses dias, mas nós temos que compreender as Escrituras. Como pode um corpo entrar dentro de uma sala com as portas fechadas, os discípulos ali todos reunidos, a não ser em espírito? Como pode, a não ser um corpo glorificado, entrar dentro de uma sala fechada por duas vezes, sala onde estavam os discípulos reunidos? Então, são todas provas de que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Todas estas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Preciosas lições. A primeira lição que nós devemos extrair para o nosso aprendizado é reter que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E o apóstolo leu um daqueles versículos que nós lemos no capítulo aqui 15, né? Diz um daqueles versículos que nós lemos aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, que se Cristo não ressuscitou, seria vã a fé deles, como que a fé de todos, e eles e nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Por que ele disse os mais miseráveis de todos os homens? Porque, meus amados, apóstolos corriam risco de morte todos os dias. Eles não arriscariam a sua vida, serem martirizados pelo Evangelho, se eles não crescem na ressurreição dos mortos. Entenderam? Nós precisamos entender tudo isso, estudando as Escrituras. Seria vã a nossa pregação se não houvesse ressurreição dos mortos. Estaríamos aqui perdendo tempo pregando o Evangelho pela manhã na escola bíblica dominical. Poderíamos estar em qualquer outro lugar aproveitando essa vida, porque a vida seria passageira. A vida seria uma só, não haveria vida após a morte. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos, trazendo-nos a esperança da ressurreição, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo de número 16. Um dia nós seremos do Senhor.
A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Nós vemos pelas Escrituras também, nas palavras do apóstolo Paulo, que nós que ficarmos vivos não precederemos aqueles que dormem. Porque será, como diz a palavra de Deus, no abrir e fechar de olhos, antes ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados, e ali, arrebatados, no abrir e fechar de olhos, subirão ao encontro do Senhor que virá nas nuvens do céu, e assim todos estarão para sempre com o Senhor. É o arrebatamento. Um dia seremos do Senhor, a igreja estará com o Senhor. Nós lemos, sempre falamos aqui, quando estudamos o Evangelho de João, capítulo 14, a promessa que Jesus fez do seu retorno, e Ele deixou como garantia o Espírito Santo. Nós sabemos e aprendemos na escola bíblica dominical que o Espírito Santo é como que uma coisa vinculada a uma dívida, como garantia do pagamento desta, ou seja, é um penhor. Jesus deixou empenhado o Espírito Santo, garantindo aos discípulos que Ele voltará para resgatá-los, garantindo à igreja que Ele voltará para fazer o resgate da sua igreja e do seu povo. O Espírito Santo, este que nos impulsiona a pregar, o Espírito Santo, este que nos batiza, que nos reveste do poder, que nos faz falar em línguas, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Este foi dado como garantia de que Jesus irá retornar para buscar a sua igreja. É uma coisa vinculada a uma dívida como garantia do pagamento dela. O que Jesus queria dizer? Vocês hão de crer, porque vocês receberão a manifestação espiritual e sobrenatural da presença do Espírito Santo nas vossas vidas. Vocês vão viver a presença, esta presença sobrenatural do Espírito Santo sobre as vossas vidas no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos capítulo 2. É como se Jesus Cristo lhes quisesse dizer isso. A promessa de Jesus vindouro. Então, meus amados, quando viram aquelas pessoas de Jesus, a tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos, Jesus disse para eles bem claro: paz seja convosco. Até então, aqueles corações, irmãos, estavam sem esperança, eles estavam desanimados. Os discípulos do caminho de Emaús já haviam perdido totalmente a esperança. Alguns ainda, 5 deles, estavam reunidos naquele recinto descrito aqui na primeira parte da nossa lição. Outros já haviam se disparado, não sabemos, nós falamos no início da nossa lição, quem eram aqueles dois que estavam a caminho de Emaús. Estavam dispersos. Então Jesus agora apareceu-lhes para trazer-lhes de volta a esperança, a renovação da esperança. Então a tristeza deu lugar à alegria quando os discípulos viram Jesus. Quando se apresentou aos discípulos e nos trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor.
E nós vemos aqui no versículo 20, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Eles precisavam ver, sou eu mesmo, sou eu quem estou aqui. Querem prova mais contundente de que sou eu que estou dentro de vós? Eles ainda estavam duvidosos. Como pode um homem? As portas estavam fechadas, ele adentrou, aqui está conosco. Então eles passaram a se lembrar das promessas que Jesus lhes havia feito. Jesus começou a falar-lhes das promessas, trazer-lhes a lembrança que ele havia dito para eles, que era para que eles ficassem ali, que após a ressurreição ele seguiria adiante com eles para a Galiléia. E Jesus assim lhes fez recordar dos ensinos que ele havia dado para eles, irmão. Então, no calor das emoções, os discípulos haviam se esquecido das promessas que Jesus havia feito. Meus amados, quantas pessoas no calor das emoções, já falamos isso aqui, se esquecem, no calor das emoções do sofrimento, da perseguição, da angústia, na perda de um ente querido que partiu de repente, e nessa ação da sua esperança, um dia os que morreram em Cristo haverão de ressuscitar, disse o apóstolo Paulo. Portanto, consolai-vos com essas palavras. Então, Jesus mostrou-lhe as mãos e os lados, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o céu para Galiléia. Segundo, na descrição de Mateus capítulo 26, versículo 32 a 33, né? Agora eles puderam lembrar, recobrar a consciência de novo. Jesus apareceu, nos renovou a esperança, e aí então a tristeza deu lugar à alegria. A Bíblia diz: e o Senhor dos teus olhos enxugará todas as suas lágrimas. Aqueles que nós vimos partir para a eternidade no Senhor, dentre os nossos familiares partiram no Senhor, um dia nós o veremos nas mansões celestiais. Então devemos nós ter essa fé e crença, porque é Bíblia, é Escritura, e as palavras de Deus, elas se cumprem. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Glória a Deus. Meus amados irmãos, então, a aparição de Jesus, a ressurreição de Jesus, é o que a igreja prega há mais de 2000 anos. É o que nós pregamos, a esperança, a alegria. São algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diz a Bíblia. E o apóstolo Paulo refere-se também, porque glorificamos ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. O Evangelho é esperança, o Evangelho é renovação, o Evangelho é alegria.
O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então o povo de Deus tem que glorificar, o povo de Deus tem que louvar o Senhor, o povo de Deus tem que exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esta é a local onde furaram as mãos de Jesus com os cravos, e não tocasse no seu lado, ele não creria. Mas bem-aventurados, diz o Senhor, são aqueles que não viram, mas creram. Sabe quem são essas pessoas que não viram, mas creram? Que Jesus disse que são mais do que felizes, mas ele não estava presente naquele recinto. Diga comigo, eu não estava presente naquele recinto, mas eu creio. Diga comigo, você que nos acompanha nas redes sociais, eu não estava presente com os discípulos naquele recinto ali, mas eu creio. Uma lição. Nós vamos encerrar mais uma lição. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Continue operando em nossas vidas e que todos possam dar ouvidos à voz do Messias, né? Disse Jesus, bem claro para nós examinarmos que precisamos estar sempre na escola bíblica dominical, todos os domingos estudando a palavra de Deus, porque ninguém pode aprender num só dia toda a Bíblia Sagrada. Não. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para encerrar a nossa lição de hoje. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecemos a oportunidade de estar presentes aqui mais uma vez na escola bíblica dominical. Abençoa aqueles que nos ouvem, meu Deus, ajuda, traga de volta os desviados, meu Deus, do Teu Evangelho. Aquelas pessoas, meu Deus, que nos ouviram pelas redes sociais, que porventura desejem voltar, que o Senhor os receba, meu Deus, hoje mesmo. Meu Pai, que os seus nomes sejam novamente ali, meu Pai, fortalecidos e escritos no livro da vida. Ajuda, meu Senhor, para a honra e glória do Teu nome, cada um de nós, nossas famílias, nossos filhos. Restaura a saúde dos enfermos, meu Deus, os que porventura estão, meu Deus, com o seu corpo físico debilitado por causa da doença. Restaura a saúde dos enfermos, ó Senhor. Espírito Santo, seja com a igreja, povo de Deus, que aguarda a breve volta de Jesus. Mande comigo bem forte, amém. Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus.